Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, né? Agradecer a Deus por tudo que no qual o Senhor tem feito nas nossas vidas. E também quero deixar uma palavra para você que está no livro de Jeremias 1, a partir do verso 4 em diante, que vai nos falar assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Dentro dessa palavra, Deus ele nos ensina que sobre o chamado de Jeremias, né, que no qual Deus o chamou ainda menino, de que muitas vezes nós nos sentimos que nem Jeremias. Deus nos manda nos falar alguma coisa e muitas vezes a gente nos sentimos pequena, né? E muitas vezes não queremos passar aquilo que Deus ele nos manda, nos conduz a falar. Mas o que me chama muita atenção dentro desta palavra é que Deus ele chamou a Jeremias. Deus exerceu um chamado ainda no ventre da mãe dele. Deus já tinha um propósito. Deus já tinha algo extraordinário na vida dele, na minha e na tua vida. Então muitas vezes nós nos sentimos pequena, não queremos falar aquilo que Deus ele nos manda, nos instrui a falar. Mas entenda uma coisa, que quando Deus ele nos instrui a dizer algo, ele nos capacita, né? Ele nos dá autoridade para nos falarmos aquilo que Deus ele quer que venhamos falar. E a Bíblia aqui é tanto que Deus ele chama a atenção de Jeremias, porque ao exercer aquilo que Deus colocou em sua mão, que era exortar o povo, que no qual estava num pecado, né? Então, Jeremias se sentiu pequeno e disse: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, né? E Deus diz: Jeremias, não digas que tu não sabes falar, não digas que tu és o menino, né? Porque aonde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar tu falar, tu falarás, né? Então, que nesta tarde venhamos abrir nossos corações e deixar Deus trabalhar, Deus agir, Deus operar, né? Embora muitas vezes achando que Deus ele não está vendo, que Deus está calado, mas é sinal que Deus ele está trabalhando. E o trabalhar de Deus muitas vezes é doído. E muitas vezes no trabalhar do Senhor requer renúncia. E muitas vezes não queremos exercer e viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Para vivermos chamados do Senhor, precisamos renunciar o velho eu, as velhas coisas, para viver o sobrenatural de Deus. Então, que você venha refletir nesta palavra, que para viver o chamado de Deus requer renúncia, separação, que requer muitas vezes você dizer não, quando muitas vezes você quer falar sim, mas diga não. Diga não para as coisas terrenas, para as coisas mundanas, e diga sim para o chamado de Deus na tua vida. Saiba que se Deus colocou algo na tua mão, Ele sabe que tu podes levar. Se Deus colocou um chamado nas tuas mãos, não tenha medo de falar quando Deus mandar tu falar. Porque se Ele mandou, Ele garante. Se Ele mandou você falar, pode ter certeza, amado, que Ele garante, Ele vai na frente, Ele vai trabalhando, Ele vai destravando, Ele vai neutralizando os planos do adversário contra a sua vida, a sua casa,
contra a sua família. Então, em nome de Jesus, se levante e viva o chamado de Deus. Viver chamado de Deus muitas vezes é doído, porque muitas vezes queremos algo e Deus, ele nos leva a outra direção, né? Quando Deus, ele falou a Ezequiel, para Ezequiel se levantar, né? Quando Deus, ele fala no livro de Ezequiel 2, põe-te em pé, que falarei eu contigo. Então, nesta tarde, põe-te em pé, porque Ele quer falar contigo. Te posiciona, porque Ele vai falar contigo. Te posiciona, que vai andarraia, sou de faço, vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Embora você esteja vendo o vento contrário, vendo tudo parado, mas deixa eu lhe dizer algo nesta tarde. Pode estar tudo vindo ao contrário, mas Deus está no barco com você. Não pare, não deixe que nada tire a tua concentração com Deus. Não deixe que nada tire o foco do chamado de Deus na tua vida. Tome posse nesta tarde desta palavra. Amém, amados. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.